Superman é um dos heróis mais poderosos das histórias em quadrinhos e ele precisa fazer decisões drásticas e dramáticas a todo tempo. Baseado no seu poder e na sua capacidade de perceber uma quantidade enorme de pessoas que precisam da sua ajuda, ele precisa inevitavelmente tomar decisões de quais pessoas salvar e quais pessoas deixar perecer. Essa é uma decisão moral muito difícil. Eu quero falar com vocês hoje. Pois é, galera, esses dias eu postei um vídeo aí falando sobre Batman Begins, falando sobre a questão da justiça, 3 visões de justiça ali no Batman, né? Uma visão do comissário Gordon, outra visão do Ra's al Ghul e outra do próprio Batman. Então tô resolvendo fazer uma série de vídeos aí nessa linha. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa eu saber, deixando seu comentário e curtindo o vídeo, beleza? Cara, então é o seguinte, o Superman precisa fazer escolhas extremamente profundas. Porque, pensa comigo, você tem um poder enorme. Superman, ele voa e ele fica numa dimensão em que ele consegue ouvir as pessoas lá de cima com a sua super audição. Então você vai ter uma série de questões acontecendo, pessoas sendo assaltadas, pessoas sendo oprimidas de alguma forma em um local e assim por diante. E ele tem o poder de ajudar algumas pessoas, mas não de forma simultânea. Ele precisa escolher quem ele vai ajudar. E essa é uma decisão moral muito difícil, porque pensa comigo, você vai salvar a pessoa A ou a pessoa B? E quais critérios morais você vai usar para decidir quais vidas valem mais do que as outras? Isso é muito sério porque a angústia, ela surge, em certa medida, justamente da possibilidade de escolha e por conta da responsabilidade que cai sobre os ombros daquele que escolhe. Por exemplo, eu preciso escolher entre o caminho A ou o caminho B, mas eu não sei exatamente qual dos dois é o melhor caminho. Quais caminhos me levarão a determinadas questões que eu quero e eu não sei se no meio do caminho vai ser bom ou não. Eu não sei se o caminho A ou o caminho B. Então, nesse momento de ter que escolher, eu me sinto completamente só. Por quê? Porque a decisão ela é solitária. Ela é totalmente solitária. Ainda que alguém tente te aconselhar de alguma forma, quem decide em última instância é o próprio sujeito. Eu vou viver o caminho A ou o caminho B. Então, se alguém me deu um conselho ou falou alguma coisa, não interessa. No final das contas, quem tem que decidir e quem tem que tomar por base valores morais, quais valores morais, sou eu próprio. Por que o caminho A é melhor? Por que o caminho B é pior? Ou vice-versa? E aí, isso gera uma angústia. É uma angústia no sentido de eu não sei o que vai dar nessas escolhas, mas eu sei ao mesmo tempo que eu vou ter que arcar com as consequências dessas escolhas que eu tomei. Então essa questão da angústia ela é muito interessante e o Superman ele está ali. É igual, por exemplo, você pega lá no Batman o Cavaleiro das Trevas, e aqui eu vou falar alguns spoilers, cuidado. No Batman Cavaleiro das Trevas, em determinado momento o Coringa ele coloca o Harvey num lugar e a Rachel em outro local. Harvey, o cara que representa a justiça, etc. A Rachel, aquela que o Batman gosta, está apaixonado por ela. E a bomba vai explodir no exato minuto, igual, das duas, no mesmo tempo. E aí o Coringa fala assim, você só pode salvar uma de cada vez. É esse momento de escolha angustiante. Porque existem escolhas que você fará, tipo assim, eu quero a camisa azul ou a preta. Uma escolha tranquila. Mas existem escolhas drásticas e dramáticas que exigem uma posição muito forte de quem decide. Porque ao tomar uma decisão não tem como voltar atrás. E o Batman ele escolhe aquela mulher porque ele está apaixonado por ela e talvez por isso ele vai em direção a ela e a polícia vai salvar a outra. Então ele teve que tomar uma decisão. Por que a vida dela vale mais do que a outra?
e assim por diante. Eu sei que a polícia depois vai e acontece tudo que nós vamos falar num vídeo adiante sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, para continuar a trilogia que nós começamos do Batman Begins. Mas o Superman, ele vive isso o tempo todo. Pensa você ter o poder nas suas mãos, mas você não é onipresente. Você a todo tempo está ouvindo pessoas clamando, mas você não consegue salvar todo mundo e você precisa salvar pelo menos algumas pessoas, porque você tem o poder para isso. Mas qual pessoa é mais importante do que a outra nesse critério? Então, em milésimos de segundos, digamos assim, o Superman ele tem que tomar uma decisão certeira, porque se ele demorar muito também, as pessoas vão morrer. E nesse sentido que a angústia emerge. Será que o Superman ele sente essa angústia? Há uma citação muito interessante no livro O Existencialismo é um Humanismo, quando o autor ele apresenta uma situação que evidencia bem isso que nós estamos falando aqui. E é o seguinte: quando um chefe militar assume a responsabilidade de atacar e envia um certo número de homens à morte, ele faz uma escolha. E a faz, no fundo, totalmente só. Sem dúvida, há ordens que vêm de cima, mas elas são amplas e precisam de uma interpretação que será dada por ele. E dessa interpretação depende a vida de 10, 14 ou 20 homens. É inevitável que ele tenha, ao tomar essa decisão, uma certa angústia. E essa espécie de angústia, veremos que ela se explica, além disso, por uma responsabilidade direta em relação aos outros homens envolvidos pela escolha. Isso é muito interessante porque a palavra-chave aí é: ele faz essa escolha totalmente só. Porque ainda como ele explica que tenha ordens de cima, no final das contas, quem vai decidir efetivamente é o chefe militar que está na frente da batalha. Então ele precisa decidir quem vai na frente, quem vai primeiro, e ele sabe que quem vai na frente tem mais possibilidade de morrer, então ele tem que tomar uma decisão ali de escolher quais pessoas vão ficar na frente, tendo mais possibilidade de morrer. Então é uma escolha que gera uma certa angústia, e isso é responsabilidade direta nele. Então é uma decisão que ele toma solitário, ninguém pode tomar essa decisão por mim ou por você. Então o Superman ele se encontra nesse sentido. Então entra aí questões morais. Por exemplo, como eu falei lá no filme do Batman, As Três Justiças, eu falei sobre a ética deontológica, sobre uma ética consequencialista utilitarista, e eu falei do Batman, que é mais ou menos uma síntese, uma superação dessas duas. Então, no final das contas, será que o Superman ele tem que fazer, talvez, escolhas éticas consequencialistas, utilitaristas? O que seria isso? É você tomar uma decisão visando a consequência final, ou seja, que atitude eu vou tomar que vai ser menos danosa? Ou seja, eu salvo o velhinho ou eu salvo a criança? Aí eu penso, poxa, o velhinho já está mais velho, já viveu bastante, então eu vou salvar a criança que ainda tem muito tempo pela frente. Quais critérios você vai usar? São critérios utilitaristas, consequencialistas? Ou você vai agir daquela seguinte forma: não, a vida está acima de tudo, vou tentar salvar os dois ao mesmo tempo, mas eu não consigo. É como aquele exemplo do trem, você tem um vagão de trem vindo, você tem um trilho que se bifurca. Do lado direito você tem, por exemplo, 4 ou 5 pessoas, do outro lado você tem uma. E aí você pode puxar uma alavanca e desviar o trilho, desviar o trem, e em vez de ele matar 4 pessoas, ele mata uma. É mais ou menos uma decisão como essa que o Superman tem que tomar. E aí as coisas se complicam, e se aquela uma for uma pessoa que você conhece? Então esses problemas éticos vão se agravando. O Superman tem que tomar essas decisões e a angústia se mantém presente. E é algo interessante, porque nesse sentido vem o desamparo. O que é o desamparo? É quando ninguém está no seu lugar e você não tem aonde se agarrar para fazer essa decisão. Porque quando o Superman toma uma decisão, a responsabilidade toda é dele, completamente dele. A reflexão que nós tiramos disso é: se nós estivéssemos em uma posição e que tivéssemos que tomar uma decisão semelhante a essa do Superman, quais critérios nós usaríamos? Qual ética nós utilizaríamos? Uma ética utilitarista? O que nós faríamos? Aí você pensa, poxa, mas como que isso pode se dar?
Vamos dar um exemplo deste momento que nós estamos vivendo agora. Vamos supor que o sistema de saúde entre em colapso aqui no Brasil e de repente você tem um respirador e esse respirador não dá para todo mundo. Aí você tem uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. O médico, o enfermeiro, seja lá quem for o agente de saúde naquele momento ali, ele precisa escolher para quem ele vai dar. Para quem você daria? Superman deve fazer esse tipo de escolha o tempo todo. Então, galera, é isso. Só um vídeo para compartilhar esse pensamento. Se você gosta desse vídeo, é só você me deixar saber, como eu disse no início. E veja nossos últimos vídeos aí. Em breve tem mais análises de canções. Se você quiser uma proximidade maior comigo, me acompanhe lá no Instagram. Estou fazendo algum conteúdo mais específico para lá. Então, lá é um local que eu estou mais presente. Continue assistindo os vídeos, se inscreve, deixa seu like para fortalecer o canal, beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aí.